Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nós vamos meditar sobre como é que a gente pode realizar a vontade de Deus, como é que a gente pode atingir o propósito de Deus, né? Jesus disse: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E a vontade de Deus, nós já sabemos, que todos sejamos filhos, herdeiros de Deus, participantes do seu reino, e isso só através de reconhecer e ter fé e entrega total da nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependendo do nosso pecado, nos arrependendo de gerenciarmos a nossa própria existência do jeito que nós desejamos e nos submetendo à vontade dele. E a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela nos recomenda através do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, lá na carta de Efésios, ele tinha uma grande preocupação, as doutrinas erradas que estavam entrando no povo, no coração do povo de Deus, né, as distorções da palavra de Deus, e ele volta então à essência, ao cerne, qual era o desejo, e como é que se podia manter a essência de Cristo na unidade do corpo de Cristo, ou seja, entre os irmãos na comunhão. E ele fala isso muito claramente. Ele diz assim no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 17: assim, pela fé que em Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, ser cheio da plenitude de Deus, conhecer plenamente Deus, estar plenamente encaixado no propósito de Deus, o apóstolo Paulo usa de duas figuras, tanto no livro de Efésios quanto no livro de Colossenses. Ele fala de enraizar e alicerçar em amor. Ele usa duas figuras fortes, né, de penetração. Ele fala de enraizar, ou seja, de uma árvore viva, que para crescer precisa ter raízes profundas, porque se ela cresce muito sem raízes profundas, ela tomba, o próprio peso dela a joga no chão e perde a sua função e se quebra. E agora, se você se enraiza, se você vai às raízes profundas, você ganha o quê? Firmeza. E todo o crescimento para cima será bem estruturado. Também ele usa a linguagem de alicerçar. Ele traz a figura de um edifício, de uma construção. E a gente sabe que construção, ela só se organiza, ela só se sustenta se ela tiver bases sólidas. Do contrário, Jesus já disse, né? O vento leva, a tempestade vem, nada fica de pé. E ele está dizendo aqui, então, que é necessário que sejamos alicerçados em amor. Então, ele diz, para que a fé que habita em vocês, no coração de vocês, nos ajude. Então, fé é um elemento importante, é o cimento de toda a construção. Fé é a estrutura necessária que a gente precisa para cultivar amor. Se temos fé, a gente desenvolve esse amor de Cristo. Se eu creio que Jesus é meu Senhor, eu vou investir fé ali e esse amor vai se desenvolver, né? A semente do amor vai crescer, vai irrigar, ou seja, Deus tem espaço para cultivar esse jardim do amor. E quando se trata de grupo, de unidade, e era isso que o apóstolo Paulo estava preocupado, em manter junto a unidade daquele grupo. Para quê? Para que eles resistem bem a toda e qualquer interferência, distorção, aquilo que não era a pureza do que Jesus ensinou. Ele fala, então, do enraizar, trazendo a imagem da árvore, e a árvore viva. A nossa relação com Deus e com os irmãos, ela é viva, ela é dinâmica, porque Deus vivo está. Ali no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 7, diz assim: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Verso 8: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro
e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que acontece no calor? O que acontece quando vem aquilo que pode destruí-la? Vem, não a perturba, porque a raiz garante a sua nutrição. Então, enraizar, como o apóstolo Paulo usa aqui no livro de Efésios, é uma coisa importante para que se mantenha a vivacidade do amor de Deus, para que se mantenha a unidade, para que se mantenha a comunhão. E essa raiz ela precisa ser bem nutrida, com certeza, da fé, do fundamento de Jesus Cristo. E essa fé precisa ser cultivada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é preciso que estejamos juntos para que ouçamos uns aos outros, né? É preciso que estejamos alicerçados, sem dúvida, do que é que nos une. E o que nos une é o amor de Jesus. Também ele fala da imagem do prédio, ali no livro também de Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, eles falam que nós somos um edifício em que o Senhor habita em nós. Ou seja, a serviço de Deus, ele usa a imagem do santuário. Santuário é para Deus, é para a adoração ao Senhor. Mas o que ele diz aqui? Ele diz que nós estamos edificados juntos com os outros, para serem morada de Deus. Então, a comunhão tem sua importância, a comunhão tem seu valor. A comunhão diz que o Espírito Santo tem prazer em morar no meio dessa comunhão. Então, quando nós temos fé, quando nós chamamos, acrescentamos a nossa fé com a leitura da palavra, com ouvirmos a palavra de Deus, com os testemunhos dos irmãos, quando ele está bem solidificado, firme na pessoa de Jesus, quem ele é, o que acontece? Um edifício se forma. Mas que edifício é esse? Com propósito, com alvo de servir a Deus. Então, essa é a razão de nós termos comunhão uns com os outros. A comunhão uns com os outros é para adorar ao Senhor. É para que tudo que falarmos, que fizermos, quando estivermos juntos em amor, nós venhamos a testificar quem é Deus. Nós venhamos a testemunhar que Deus está no nosso meio, que Ele habita em nós. Mas para isso precisamos estar firmes, precisamos estar buscando, né, essa fé em Jesus Cristo. Precisamos estar relembrando. É por isso que a gente deve sempre olhar para o fundamento do que é Cristo e o que Ele fez por nós. Olhar para a salvação, olhar para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Adorá-lo e glorificá-lo pelo que Ele nos deu, com a sua morte e com a sua ressurreição, sabendo que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou por nós, para que tivéssemos acesso pleno a Deus, para que desfrutássemos da condição de filhos de Deus e daquilo que Ele deseja, uma relação de amor que se estrutura não só individualmente com Ele, mas também com os irmãos. Atingir esse alvo é crescer, é construir, é solidificar. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos conhecer a Deus, nós temos que considerar que essa não é uma relação individual. Essa é uma relação de comunhão, uma relação que inclui o povo de Deus que pensa da mesma forma, que busca do mesmo jeito, que está centrado no mesmo fundamento que é Cristo. Então, vamos ler lá o verso 18 do livro de Efésios 3. Ele diz: isto para que todos os santos, ou seja, os separados, os filhos de Deus, vocês possam compreender o que é largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, vai além da nossa compreensão, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós caminhamos juntos, com o mesmo fundamento, com a mesma fé, com a comunhão, o que é que tende a expandir?
essa construção. A plenitude de Deus, o Deus que habita no meio dessa construção, o Deus que dá vida e que sustenta essa árvore com raízes profundas. E esse Deus, ele se expressa na minha vida e na sua vida através da pessoa de Jesus. E quando nós caminhamos juntos, nós construímos alguma coisa junto, alguma coisa que pode mostrar ao mundo quem é Deus. Então, que nessa manhã nós estejamos bem ajustados. A Bíblia diz aqui, no livro de Efésios 2, capítulo 21, diz que nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário. A nossa vida individual e a nossa vida em comunhão precisa crescer bem ajustada. As relações humanas, elas precisam ser lapidadas, afinadas, ajustadas, conciliadas, elas precisam ser delicadas, elas precisam ser lapidadas como uma joia, né, que vai tendo um trabalho embrutecido, um trabalho doloroso, mas um trabalho que não perde a sua beleza, que não fere. E também nós temos lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 17, diz que um irmão afia o outro, né? E os dois se afiam. Então, como é importante a gente caminhar em comunhão, sabendo que nós temos ajustes a serem feitos, mas que nem por isso a gente deixa a pessoa de Jesus envergonhada. Que nem por isso a gente fere e destrói o irmão, mas a gente se constrói, a gente se ajusta. Então, que nós possamos buscar essa comunhão todos os dias da nossa vida. Buscar a presença de Deus, ter fé em Jesus Cristo, o fundamento da sua palavra, mas lembrando que precisamos conhecer a Deus também com os irmãos. Até porque Jesus nos ensinou que todo mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, isso é comunhão. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê comunhão, nos dê fé, nos ajuste e sempre nos coloque na posição de filhos seus, bem fundamentados, com raízes profundas, conhecendo bem aquilo que Jesus fez por nós. Deus, nós queremos te agradecer, porque nessa manhã o Senhor é o Senhor que tem propósito para conosco. O Senhor tem propósito individual, o Senhor tem propósito como grupo, Senhor, como igreja, como irmãos em Cristo, de crescermos juntos, de não atrofiarmos, de conhecermos o Senhor a partir de ouvir o próximo, estando centrado, Senhor, com a fé em Jesus Cristo. Por isso, Senhor, se revela a nós, fala conosco, abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa vida, de tal forma que nós possamos fazer parte desse edifício, não cambaleante, não tombando para um lado só, mas que em Cristo Jesus estejamos firmes na rocha, sabendo o que Jesus recomendou, que o teu reino, Senhor, seja estabelecido na nossa vida, na vida do nosso irmão, que o nome de Jesus na terra seja honrado e que possamos ser essa pessoa viva que traduz a vivacidade de Jesus em nós. Que o Senhor tenha prazer em estar no nosso meio, Senhor, na nossa comunhão. É assim que nós oramos, pedindo o teu ajuste, que o Senhor nos ajuste e que sejamos, Senhor, como filhos autênticos de Deus, Senhor, imersos e baseados em amor, no amor de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe você e você dê muito fruto. Deus abençoe.